E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarístico. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer uma partida que vem saindo do forno. Inclusive um desafio aconteceu lá na Noruega. É uma partida recreativa entre Magnus Carlsen e um amigo dele. Eu fui ver mais a fundo quem era esse amigo e é um candidato a mestre da Noruega, ali próximo de 2.100, 2.200 de rating. Um jogador que não é um jogador profissional, não é um grande mestre, nada disso. Agora, eles fizeram um desafio onde o Magnus jogava com uma torre absurdamente inteira. E era uma partida de blitz, tá? 5-0, um pingão mesmo. E em algum momento dessa partida, algo inacreditável aconteceu. O Magnus foi às gargalhadas. Eu vou trazer as imagens do momento que tudo aconteceu e vou trazer também quem arrebata essa partida aqui, super animada. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de soltar para essa partida completamente extraordinária do norueguês, eu quero apresentar para vocês ela, a Tech T-Shirt, a camisa tecnológica da Insider. Uma camisa que é feita de um tecido chamado modal, que dura muito mais que as camisas convencionais de algodão, e ela tem várias vantagens tecnológicas, como ela se passa no próprio corpo, o preto ele não desbota, o tecido é super levinho, macio, agradável, controla a temperatura do teu corpo e é perfeita para qualquer tipo de ocasião. Academia, escola, trabalho, faculdade, tudo cai bem com as camisas da Insider. E se tu quer adquirir a tua, chegou o momento, porque clicando no link que tá na descrição e colocando a cereja em cima do bolo, que é o cupom do canal Tias12, tu ganha ainda 12% de desconto. Agora, corre lá, isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas e o norueguês malandro, mais que atrevido, contra Odin Blikra. E o Magnus, com uma torre inteira a menos, ele saiu jogando com B3, ó lá, já acelerando o desenvolvimento aqui no flanco da dama, porque ele vai ter a ideia de mandar o rei para esse lado, né, onde tem um pouquinho mais de peças ali. Bom, cavalo F6 está jogado, o Magnus fianquetou agora D6, preparando a ideia do E5, o Magnus falou não, pois estou com torre a menos, mas ainda sou o melhor de todos os tempos. Rafael, tu não exagera, não me aguento. Jogou o lance D4, segurando a casa de E5, G6, cavalo C3, fianquetou e tá lá dama D2 preparando o roque grande. Agora, uma torre inteira a menos é muito material, principalmente jogando contra um jogador ali de 2.100 de rating, que é um jogador forte, tá? Pô, não tem moleza aqui, é super complicado. Roque jogou aqui o Odin e o Magnus roquetou e segue botando em peça em jogo. Lá, cavalo D7, desenvolvendo. E4, o Magnus ganha mais espaço no centro. Esse daqui é um plano interessante se tu tivesse a torre, né? Pra empurrar H4, H5, sabe? Algum ataque por ali, mas o Magnus não tem essa torre. Como que ele vai jogar esse negócio? Bom, E5 jogou o Odin, que é um ótimo lance de luta pelo centro. E agora cavalo F3, H6 controlando o G5. E depois do profilático rei B1, aqui o Odin jogou dama E8. Você vê que ele tem uma ideia de tomar aqui e daqui a pouco ele arrebata o peãozinho de E4. Olha o que o Magnus fez nesse momento. Ele jogou cavalo B5, aproveitando que as pretas largaram o peãozinho de C7 e ele tá dando um duplo aqui na dama e na torre. O Odin teve que voltar. Aqui já é aquele primeiro momento dramático, né? Joga o dama E8, o norueguês chapuleta, tu já tem que voltar a dama pra posição onde ela tava. E o Magnus agora busca abrir o centro, ó lá. Ele toma em E5 e aqui o Odin acertou um lance fino, que foi cavalo toma E4. Isso aqui já surpreendeu um pouco. Porque agora, pega o peão do centro ganhando um tempo na dama, o Magnus jogou esse atacando o cavalo, e aqui o Odin gastou tempo, começou a calcular como que eu vou me virar nesse negócio. Ele disse que tava com um pouco de medo também, porque normalmente ele jogaria um lance como o cavalo C5, ele tava dizendo, mas tava com receio, porque do outro lado era o Magnus. Então ele voltou esse cavalo pra casa de C5, e agora o Magnus toma, retoma, e joga trocando os bispos e ganhando o peãozinho de D6. O inacreditável que a posição já se complicou muito. Porque tem um cheque chegando aqui, né? Pode ter essas ideias de jogar B4, esse cavalo tá meio solto também. Aqui, o Odin, ele manteve o cavalo na solidez, ele defendeu esse cavalo para não ficar nada muito caindo. E agora o Magnus segue desenvolvendo, ó lá. Sem inventar roda. Passou o bispo pro jogo, sai com torre inteira a menos. Torre E8 agora defendendo as ameaças no ponto de E6. O Magnus trocou. Torre por, trocaram por aqui também. E depois da retomada, o Magnus, ele não tomou peão coisa nenhuma, ele mandou o cavalo pra cima. Que é um momento muito importante do jogo. Porque nessa posição, o Odin, ele pegou a dama,
segurou a daminha e levou até aqui e largou. Um erro gravíssimo. Aqui o Magnus largou uma gargalhada terrível, que tu já vai ver nas imagens, porque ele tem um duplo aqui que ganha a dama imediatamente, mas isso não aconteceu. Porque depois que o Odin largou a dama aqui, ele sentiu, né? O Magnus já começou não fez a poker face. Ele percebeu que tava entregando a dama e ele voltou rapidinho e botou a dama bem aqui. Mas olha, como que foi a reação do Noruga? Tá no ar. Jeg kan holde meg et halvt sekund lenger. Ja, det skal du gjøre. Å, Gud a meg. Du hadde faktisk et poeng, da. My 50 best blunders kommer også ut. Den slutter på side 507. Como vocês viram, o norueguês ali, pois, foi às forras. Tem a famosa partida do lance que fez Bob Fischer rir, e temos agora também o lance que fez Magnus Carlsen rir. Dito isso, a posição ainda é terrível, tá? Pro Magnus, depois do lance da F8, que é um bom lance do Odin, o Magnus jogou esse cheque, cavalo F6 cobrindo, passou a dama pra C7, rei G8 mantendo a solidez e C4. O Magnus tá tentando, né? Você vê que ele vai controlando umas casinhas, o cavalo aqui não tá saltando direito. E5 jogou o Odin, uma ideia muito interessante também, porque ele sacrifica o peão, o Magnus tomou e passa o bispeto pro jogo, porque as simplificações são péssimas pro Magnus, já que ele tem muito material a menos, então ele tem que tentar manter as peças em jogo. Ele saiu do cheque com o rei B2, agora a torre D8 tá lá, o cavalo ameaçado. Aqui é um momento muito importante do jogo, porque o Magnus gastou tempo aqui. Aqui ele começou a pensar, olhava pra cima, olhava pra baixo, procurava lance, o que fazer? Porque você, se tu só tirar o cavalo de mau jeito, daqui a pouco tu tá levando um cheque, vai cair todo o teu flanco do rei. O Magnus tem que espernear. Aqui ele tomou, simplificou um pouco da posição, retomando, e ele jogou posicional, olha lá, controlando as casas do cavalo de F6. Então ele tem uma torre a menos, mas tá tentando deixar o cavalo das pretas pelo menos sem casas. Torre 8 foi jogado, pressionando esse cavalo, cavalo D3 manobrando, e agora a dama E7 tá lá. O Odin aqui bota muitos problemas, porque ele ameaça a troca das damas, ameaça também entrar em E2. O Magnus não pode trocar. É dama F4, mantendo a resistência, dama E2 passou o rei pra C3, e agora a torre D8, ameaçando ganhar o potrinho. O Magnus defendeu o cavalo com a dama lá, arrebatando mais um peão, e agora pode entrar aqui, o cavalo tá ameaçado também, o Odin aqui segurou com o rei G7, e dama G6 é o lance do Magnus. Um lance muito interessante. Pode-se botar como um lance excelente, não sei se é um brilhante, porque ele ainda tá perdido nessa posição com uma torre a menos, mas ele vai tentar botar uma resistência no final, porque agora observem lá, ele tem 3 peões pela peça. Rafael, primeiro, eu nem entendi esse dama G6, pois já vai entender. O Odin ele tomou, e o Magnus agora dá esse duplo, e depois de rei F5 ele retoma a dama das pretas. Olha essa posição. O Magnus tem cavalo por cavalo e uma torre inteira a menos, mas agora as pretas têm 3 peões, enquanto o Magnus tem 6, ou seja, ele tem 3 peões que compensam o cavalo. O cavalo vale 3 peões. E é como se ele tivesse com qualidade a menos nesse momento. Já não é tão perdido como foi lá no início. E tá jogando um final. Aqui entrou na pingueira, porque não tinha incremento no relógio. Era lance era peça voando. Tu vai ver nas imagens, quando der o resultado da partida, eu boto o finalzinho pra rodar. Agora, aqui o Odin jogou torre, tem um bom lance. Dá um totó no cavalo. Rei D3, o Magnus segura, agora cavalinho H5, que aqui veio esta capivarada, vejam lá. Errou. E tomou um garfo. Tinha espectadores na volta. Aí o pessoal já começou a botar pressão, o Odin ficou nervoso, porque tomou um garfo, todo mundo começou a rir, né? Gargalhado. Era uma partida de brincadeira. Jogou rei G5. E agora perdeu o cavalo. E já é um final com qualidade a menos, contra um dos maiores finaleiros da história, e o Odin tava com menos tempo no relógio nesse momento. Rei H5, agora o Magnus jogou esse cheque, rei H4, deu outro cheque por aqui, rei H3, cai o peão de H6, e agora o Odin jogou um lance muito fino aqui, porque qualquer um tomaria, mas o Odin não, ele jogou o fino, que controla os saltos do cavalo. O cavalo ainda pode voltar pela casa de G4, tem uma pressão também agora no peão de F3, o Magnus segurou esse pimpolho, agora cai o peão de H2, rei F2, dando uma trancada ali no rei das pretas, e depois de rei H3, o Magnus traz de volta o cavalo pro jogo. A posição aqui, ela já tá equilibrada. Porém, cresça que parível equilibrou.
o jogo, mas a pressão do tempo era grande. Rei H4, agora cavalinho E5 manobrando, rei G5 trazendo o rei pro jogo, Magnus vai atrás do flanco da dama lá, segura o potro e agora ameaça. O peãozinho de B7, cheque chegou, e depois de cavalo E4, o Magnus, que é uma posição empatada, rei E5, só que o Noruga comete um erro, pois o Magnus também erra, vejam lá, ele jogou cheque, e agora depois de rei F5, ele perde o cavalo, não tem como salvar. Ficou na cravada, o Odin aqui acho que tinha 2 ou 3 segundos no relógio, era um momento dramático do jogo. O Magnus seguiu jogando lá, como se fosse aqueles bullets na internet, com uma torre a menos. Ele jogou esse daqui, o Odin deu o cheque, agora rei E2, tá caindo a torre, ou tá caindo o peão, e aqui, antes de cair a torre ou o peão, caiu a seta do candidato a mestre. O Magnus, sim, ele ganhou essa partida contra um jogador de 2,100 mais, com torre a menos, é insano. Ok. Jeg er jo veldig treg. Superman. Det må virkelig lynsjakk, altså. Oh boy. Dette går så treg. Bullet-spesialisten fra Stavanger. Dette går utrolig treg. Det var håpløst, altså. Jeg må spille mye mer lynsjakk. Ok, Askild. E tá no ar a precisão desta peleja. Observe que o Magnus, mesmo com torre a menos, ainda assim, teve uma pressão maior que a do candidato a mestre, ó lá, próximo de 86% contra 82%, mas claro, cometeu aqui no finalão uma capivarada, que foi o lance F4, e perdeu o cavalo depois de rei F5. Mais uma partida super animada e interessante. Comenta aí embaixo o que tu achou de tudo isso, e se tu gostou do vídeo, não esquece de likear, e até os próximos vídeos!